Olá, galerinha do 7º ano. Meu nome é Iris Fernando, eu sou professor de ciências e hoje a gente vai começar mais uma aula do EducaPE. O conteúdo que eu vou abordar hoje com vocês é sobre os recursos tecnológicos e a nossa qualidade de vida. Quando a gente fala de recursos tecnológicos, eu estou falando aí sobre o grande avanço da tecnologia que tivemos nessas últimas décadas. Então, observe aí na telinha. Na telinha, você vê a imagem de Bill Gates. Ele dizia o seguinte: dizemos a nós mesmos, temos que inovar. Precisamos ser os primeiros a nos superar. Ele foi o fundador da Microsoft, né? Antigamente, pessoal, o computador, eles eram tão grandes que eles praticamente ocupavam um espaço da sala toda, ou de uma cozinha, um espaço gigantesco, né? E graças, né, a Bill Gates e a sua inovação tecnológica, os computadores eles foram diminuindo, cada vez um tamanho menor. Então, a gente tem outro, né, grande cientista, que eu gostaria que vocês observassem aí na telinha, a imagem dele, que foi o fundador da Apple, ou seja, eu estou falando aí de Steve Jobs. Ele teve a inovação, ele é o divisor de águas entre um líder e um seguidor. Então, quando a gente fala desses recursos tecnológicos, só os paranoicos eles vão sobreviver. Isso quem diz é Andy Grove, que é um dos fundadores da Intel. A inovação, na realidade, ela é um motor da economia moderna, transformando ideias e conhecimentos em produtos e serviços aí de escritórios de ciências e tecnologia do Reino Unido. Então, há 4 tipos de inovações. Quais são elas? Observe aí na telinha, para a gente ver o primeiro tipo de inovação. A incremental, ou seja, melhoramentos e modificações. Se você observar bem essa imagem, a gente tem uma imagem de um celular, tem uma imagem de lâmpada, de computador, de carta, de pessoas que estão trabalhando, para as pessoas que estão pensando, ou seja, elas estão pensando que como pode melhorar a TV, como pode melhorar uma lâmpada para que ela tenha um menor custo de energia, como pode melhorar o celular. Antes a gente tem aquele celular que era um tijolão, hoje em dia a gente já tem um celular muito melhor. Então, quando se fala de inovação incremental, a gente vai falando sobre os equipamentos que a gente tem e que foram melhorados e modificados. Então, bora lá comigo, né? Para a gente ver aí outro tipo de inovação. Existe a inovação que são radicais, ou seja, que são saltos descontínuos na tecnologia de produtos e processos. Então, na telinha, você pode observar que existe aí, na realidade, 5 pessoas. Cada pessoa está ali com uma lâmpadazinha na cabeça. E existe uma pessoa que está bem além. Por quê? Ele pegou essa lâmpada, fez uma modificação. Essa lâmpada agora ela tem uma maior durabilidade e, além de durar mais, tem um custo energético muito mais baixo. Então, foi muito radical. Existiu esse salto descontínuo aí na tecnologia. Outra inovação é o que a gente chama de tecnológicas. Observe aí na telinha. Na telinha a gente vê essa inovação que são mudanças que são abrangentes, que afetam mais de um setor e dão origem a novas atividades econômicas. Então, se você está na telinha, você pode ver que tem uma imagem de um relógio, a imagem de uma calculadora, a imagem de uma lâmpada. E quando a gente vê logo embaixo, existe um celular. No teu celular tem uma lanterna. No teu celular tem uma calculadora. No seu celular vai existir também o relógio, vai ter uma câmera para tirar foto. Então, existiu essa mudança abrangente e que afetou mais de um setor e que deu origem
a novas atividades econômicas. Então, quando se fala de tipo de mudança, a gente tem um novo paradigma, então, que a gente chama de tecnoeconômico. Observe aí na telinha quando a gente fala desse novo paradigma, que é a tecnoeconômico, que são aí mudanças que afetam toda a economia, envolvendo mudanças técnicas e organizacionais, alterando produtos e processos, criando novas indústrias e estabelecendo trajetórias de inovação por várias décadas. Envolve inovações não apenas na tecnologia, como também no tecido social e econômico. Um exemplo disso é a nanotecnologia. Voltando comigo, né? Quando a gente fala de recursos tecnológicos e qualidade de vida, né? A geração de inovações tende a ser induzida pela oferta aí de novos conhecimentos. Ou seja, enquanto a difusão dessas tecnologias é em larga medida, que é determinada aí pela demanda, né? Existe uma definição, que são modelos de definições tecnológicas. A forma aí como a tecnologia ela vai evoluir e vai ser associada a conceitos de ciclo de vida. E vai envolver 4 estágios: introdução, crescimento, maturação e declínio. Quando eu falo do declínio, eu estou falando ali daquela maquinazinha de fax, que hoje em dia quase ninguém mais usa a máquina de fax, que ele se via ali como telefone e se via quando para você enviar um documento para um determinado local. Houve um declínio dessa máquina. Então, se fala desses modelos de difusões tecnológicas, a gente tem a disponibilidade de financiamento. Observe aí na telinha. Na telinha, quando a gente fala de disponibilidade de financiamento, a gente fala do programa do FIES. Olha, tu tá ali terminando teu 3º ano, não conseguiu entrar em uma universidade pública, tirou uma boa nota no Enem, entrou em uma faculdade privada. Existe o programa do FIES, que é um investimento que vai ser feito para o aluno, onde você vai ganhar uma bolsa, que você vai estudar sem pagar, e depois, quando você terminar lá o seu curso, você vai voltar a pagar em pequenas parcelas o que você não pode pagar. Outra difusão da tecnologia é o clima favorável, ou seja, uma economia, né, que é um investimento no país. Agora, cuidado, observa só essa imagem que está aí. Essa investimento no país, né, tem que ter um grande cuidado para não ter um impacto no meio ambiente. Porque você não pode pegar uma terra, né, que está ali protegida, que tem várias espécies, e vai sair queimando tudo para ter uma monocultura, para criar gado, ou se não para criar apenas a questão da produção de soja. Então, tem que ter um clima favorável, onde todos possam viver, onde exista o que a gente chama de sustentabilidade. Então, voltando comigo, falando ainda sobre os modelos de difusão tecnológica. Existem também os acordos que são internacionais de comércio e investimento. Ou seja, na telinha eu coloquei aí uma imagem muito legal, né? A imagem de um braço, né, com a bandeira ali do Brasil, apertando todo mundo. E do outro lado, o barril do petróleo. E daí eu quero deixar uma pergunta para vocês pensarem. Por que aqui no nosso país nós pagamos a gasolina muito mais cara do que em outro país? Quer dizer, a gasolina que está saindo daqui vai para outro país para ser vendido mais barata e a gente paga mais caro aqui? Tem alguma coisa errada, né? Mas vamos continuar falando sobre os modelos de difusão tecnológica do nosso país. Então existe aí um sistema de
propriedade intelectual. Observe aí na telinha quando a gente fala sobre propriedade intelectual. A propriedade intelectual, ela vai dividir em direito autoral, propriedade industrial e proteção de sui generis. Quando eu falo de direito autoral, eu estou falando de direito do autor, direitos conexos, programas de computador. Se fala de propriedade industrial, a gente já fala de marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, segredo industrial e repressão à concorrência desleal. E quando a gente fala de proteção sui generis, a gente está falando de cultivar e do crescimento tradicional. Esses são os modelos de difusão tecnológica. Existe também o que a gente chama de existência de capital humano. Quando eu falo sobre modelos de difusão tecnológica, é necessário ter a existência de capital humano. Se você observar aí na telinha, vamos falar sobre a existência de capital humano, né? Quando eu falo da existência de capital humano, eu quero falar um pouco aí sobre essa questão do machismo, onde o homem, ele é o único provedor da família. Completamente errado. A mulher, ela também tem capacidade. Só que quando ela chega no mercado de trabalho, né, que existe aí o capital humano, o que é que as grandes empresas fazem? Vê que a mulher é capaz, ela é formadora, ela tem capacitação, ela é estudada, mas quando se vai ver o quanto ela ganha é muito menor do que o trabalho de um homem. E essa realidade, ela deve ser mudada. Então, se fala de recursos tecnológicos, segundo o Tigre, de 2006, no momento em que uma empresa está introduzindo novos produtos, modernizando aí seus processos e alterando as suas rotinas organizacionais, ela está sendo aí inovada, né? Então, a prática e o estudo da inovação pode ser abordado em três perspectivas. A primeira perspectiva é a perspectiva pessoal. Então, a perspectiva pessoal, como está aí na telinha, a gente vê como um destaque para a criatividade. Essa imagem é linda, porque tem uma criança que está ali cuidando do meio ambiente. Ele está tornando aquele meio ambiente muito melhor, com flores, né? Tendo ali um destaque para a sua criatividade. Outra coisa, quando se fala da prática, né, que a gente pode abordar nessa perspectiva, é a coletiva e social, né? Observa aí na telinha. Quando se fala de coletiva e social, enfatiza a contribuição de equipes e grupos. Então, na telinha eu separei duas imagens. O grande professor Ricardo Araújo, da Escola Escritor José de Alencar, que leva consigo o projeto de robótica, ele procurando ali, junto com a Prefeitura de Paulista, investimentos para trazer para os seus alunos, para que os seus alunos pudessem participar de uma competição internacional. E não é que ele conseguiu? Graças à coletiva social, porque ele enfatizou a contribuição de equipes e grupos. Um grande parabéns para esses alunos, para esse professor, que é um marco no nosso estado de Pernambuco. E outra prática é a contextual. Focaliza aí as estruturas, ou seja, o meio ambiente e os processos e suas ferramentas. Bora falar sobre o biodigestor. Veja só essa imagem aí do biodigestor. O que é que o biodigestor ele vai aproveitar? Ele vai aproveitar as fezes, né? As fezes humanas, as fezes dos animais. Então, vão ficar em um local, esse local aí vai passar, lógico, por uma fermentação. Essa fermentação vai gerar um gás, que pode ser um gás de cozinha. Esse gás de cozinha ele pode também, né,
ou seja, gerar eletricidade. Então, o biodigestor, na realidade, é uma grande inovação, principalmente em locais onde não se tem muitas condições financeiras, né? Pessoas que têm poucas condições financeiras. Então, o governo, os municípios, eles implementam esses biodigestores em fazendas, em pequenas casas, para que essa pessoa possa ter o gás metano e que essa pessoa também possa ter energia. Então, a criatividade, segundo aí o Houses, ele pode ser definida como inventividade, inteligência e talento natos ou adquiridos para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, quer no científico ou esportivo. A criatividade, ela vai estar ali, relacionada à personalidade, ao processo de pensamento criativo, a fatores que são ambientais, que vão facilitar ou inibir o desempenho criativo. Então, quais vão ser essas habilidades que são necessárias para a criatividade e a inovação? Existe a aquisição e a disseminação da informação, ou seja, vai exigir atenção e percepção. Tem também a inteligência, ou seja, habilidade e capacidade de interpretar, né? Interpretar processos e manipular as informações. Existe também a praticidade, a aplicabilidade e, lógico, que a implementação ou improvisação desses projetos. Logo, uma pessoa que é criativa, ela vai possuir as seguintes características, ou seja, vai ter uma abertura a novas experiências, uma tolerância com a ambiguidade, uma curiosidade espetacular, fora do comum, uma capacidade de assumir os riscos, né? Então, a criatividade, ela pode ser construída. A criatividade, na realidade, ela é influenciada pelo tempo, por outras pessoas, por lugares, por cenários, conhecimentos de áreas que são específicas, tais como exposição ao meio ambiente criativo, né? Ou seja, novos projetos, novos desafios. A criatividade também pode ser aumentada e estimulada. Bom, então, se falando de inovação, a inovação ela serve, né, para que a gente tenha uma melhoria de vida, onde a gente possa viver melhor. Então, observe aí na imagem. Na imagem eu tenho o que a gente chama de casa inteligente. Nessa casa inteligente, ela está aproveitando a luz do sol para gerar energia, ela está utilizando as fezes, certo, para gerar o gás. Ela tem lá um controle remoto que vê a temperatura, que desliga a luz, que liga o ar-condicionado, que vê a umidade, que coloca lava-louças para lavar louças. Então, é uma casa inteligente, tecnológica e altamente sustentável. Só que existem as barreiras em relação à questão da inovação. Quando eu falo das barreiras, é porque tem que ter confiança e fraqueza, né? Quando eu falo de confiança e de fraqueza, eu estou falando de identificar quais são os pontos fracos e os pontos fortes. E para isso é necessário ter bastante amizade. Outras barreiras em relação à questão da inovação, na realidade, é o desafio e o desenvolvimento do comprometimento em operações diárias, objetivo de longo prazo e visões do futuro, uma motivação. Observa aí na telinha a imagem que eu separei para vocês. Eu separei uma imagem, né, falando sobre os desafios da educação em tempos de pandemia. Nesse tempo de pandemia, você, aluno, além de ter as aulas do EducaPE, você está tendo também aulas online através do seu celular,
através do seu computador. Nós, professores, nos reinventamos, aprendemos com a tecnologia para chegar até a sua casa, para chegar até você. Porque não é uma aula EAD, uma educação à distância. É uma aula diferente, porque estamos tendo contato ali online. Eu estou falando lá, dando a minha aula, utilizando ali várias plataformas, que tem a plataforma do Zoom, do MET, coloco lá o meu slide, pergunto se o aluno ele tem dúvida, ele chega lá no chat, dá a resposta, ou ele fala, ou de repente abre a sua câmera. Então, esse desafio das barreiras da inovação, né? O desenvolvimento, o comprometimento do professor, do aluno, em estar naquele determinado horário, né? Para a gente ter operações que são diárias, né? Com determinados objetivos que são a longo prazo e com visões de futuros, né? E a gente está sempre ali motivando os alunos para que eles cheguem e aprendem nessa nova forma de vida que estamos tendo que enfrentar no ano de 2020. Outra barreira da inovação é o apoio e espaço para ideias. Quantidade de tempo que pessoas podem usar para desenvolver aí as suas ideias. Existe também, quando se fala de barreiras à inovação, gostaria que vocês fossem lá para a telinha, o conflito e debate, que vai se referir à presença de tensões pessoais e interpessoais ou emocionais. Você vê aí que tem duas pessoas que estão praticamente brigando, né? Porque ela tem ideias que são diferentes. Mas isso não quer dizer que elas podem chegar no consenso comum para um bem maior. Então, por isso que é uma barreira à inovação tecnológica. E a outra barreira da inovação são as decisões de risco, que nem sempre, né, a inovação ela pode trazer um benefício, ela também pode trazer um malefício. Então, o sucesso da empresa vai estar ali, baseado em 3 pontos. Primeiro ponto, que uma empresa ela pode ter sucesso. Se eu estou falando de empresa, deixa eu puxar a sardinha para o meu lado, né? Bora falar dos professores. Então, quando se fala de professores, tem que ter capacitação, uma capacitação tecnológica, que é o que a gente vem tendo, que o Estado vem garantindo com êxito, né? Onde os professores eles foram reinventados, renovados, graças ao nosso Estado de Pernambuco, né? Com produtos diferenciados no mercado. Outro ponto que eu gostaria que vocês observassem aí na telinha é a capacitação para dirigir uma rede mundial de fornecedores. Então, se você pode observar, existe um navio que está transportando grandes lotes e tem os caminhões que vai transportar diversos materiais para todo o Brasil. E o outro ponto é o apoio do governo. O governo ele tem que apoiar. Então, aqui no estado de Pernambuco, por essa imagem que vocês estão observando, a gente tem aí a nossa querida Hemobras. A Hemobras, na realidade, é a recepção, triagem e armazenamento de plasma. Aí você se pergunta, plasma? Onde é que está o plasma? O plasma, na realidade, é um componente do sangue total, que é o sangue, na realidade, é uma substância coloidal que tem glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e tem uma parte líquida, que é o plasma, que existe o fator 8. Esse fator 8, ele vai servir para uma reestruturação do tecido muscular. Então, quando uma pessoa ela sofre uma grande queimadura, ela recebe esse fator 8 para que a sua pele ela possa ser reestruturada. Então, o governo ele apoiou
para que aqui no estado de Pernambuco fosse produzida uma grande fábrica, que é a Hemobras, que está sempre conjunto com o Hemop, porque é lá no Hemop onde você faz a sua doação de sangue e o plasma do Hemop vai lá para a Hemobras para ser transformado justamente nesse fator 8. E aí agora eu gostaria de falar sobre a indústria automobilística. Falando sobre a indústria automobilística, observe aí na telinha. É bem engraçado quando a gente vê na telinha que tem um homem que está martelando ali na pedra uma roda, né? Porque as empresas elas fazem estudos com o objetivo de diminuir os riscos do seu lançamento. O lançamento de um novo produto, ele deve significar para a empresa um acréscimo na sua parcela de mercado ou manutenção de sua posição atual. Então, quando a gente fala de indústria automobilística, a gente começa a pensar como é que foi o primeiro carro? Como é que surgiu o primeiro carro? Então, dá uma olhada aí na telinha. Na telinha tem um filme que está passando agora, que foi um lançamento, que é de Enola Holmes. Ele é muito legal. Está na Netflix, certo? Você pode assistir lá. Nessas imagens aí tem a imagem do primeiro carro. Olha como o primeiro carro ele era, bem diferente dos carros atuais. Cadê o cinto de segurança? Né? O carro ele não está fechado. Né? Você está recebendo todo o vento. Pode receber uma pedrada, pode receber um galho na cara, pode receber várias outras coisas que tem na interferência na direção desse carro. E se bater, você vai ter um grande risco. Então, as indústrias automobilísticas, elas foram se inovando e inovando, principalmente para garantir a segurança e garantir para que os custos eles fossem reduzidos. Então, observa aí na telinha, quando a gente fala sobre esses recursos. Exemplos, a gente tem airbags, freios ABS, controle inteligente de atração, motores que são flex, ou seja, pode receber tanto gasolina quanto álcool. De repente, se você bate com o carro, vai ter o airbag que vai ser lançado diretamente para que você não sofra tantas lesões cranianas. Então, tudo isso são inovações da indústria automobilística. Outra inovação da indústria automobilística, porque quando se fala de gasolina, a gente sabe que a gasolina é um derivado do petróleo. É uma fonte energética que não é renovável. Então, a indústria ela lançou o quê? O carro elétrico. O carro elétrico, ele na realidade, ele vai ser carregado com eletricidade. Pode observar na telinha aí a imagem desse carro elétrico. Então veja o que é inovação. Antes, quando a gente tem um primeiro carro, que vocês podem assistir esse filme de Enola Holmes, que é muito bom, né? Você vê que não tem segurança nenhuma, o custo é bem maior e cada dia que se passa o custo está sendo menor e as energias elas vão ser fontes renováveis. Então, o drama, quando se fala de inovação, a gente fala sobre a crise financeira e econômica que vai colocar em questão a lógica da indústria, que diz o seguinte: tenho que investir em novas tecnologias, ambientalmente mais legais, mais eficientes e de matrizes diferentes do petróleo, que são poluentes. Lógico, o petróleo ele vai poluir e vai aumentar aí a nossa temperatura média global, né? Então, a incerteza e a insegurança da pesquisa, ela vai jogar aquilo que seria a única salvação dessas empresas. Então, é um dilema que é gigantesco. Então, a PDP, ela está dividida em 3 categorias, que são programas mobilizadores em áreas estratégicas, ou seja, saúde,
tecnologia de informação e comunicação, energia nuclear, a nanotecnologia e a biotecnologia. Vai ter programas para fortalecer a competitividade, ou seja, construção civil, industrial, naval, agroindústria, biodiesel, plástico, têxtil e móveis, né? Também a gente tem programas para consolidar e expandir a liderança, que é o petróleo e o gás petroquímica, mineração, siderúrgica, celulose e, no caso, também de carnes. Eu gostaria aí que vocês observassem o nosso último slide, que fala aí sobre a qualidade de vida, ou seja, conhecimento e inovação. Temos aí ratinhos de laboratório que estão trabalhando em relação à questão do conhecimento e sempre inovando. Voltando para mim. Então, se fala de recursos tecnológicos, nesse ano, especificamente de 2020, a gente teve que fazer um rebuscamento e lá buscar aquela tecnologia para ajudar esse distanciamento. Não é só nós, professores, não, mas também as famílias estão utilizando a tecnologia para poder ter a comunicação, para poder se reinventar, para poder produzir, né, equipamentos, para fazer as suas vendas, tudo pela internet. Eu vou ficando por aqui. Gostaria que vocês continuassem assistindo às aulas do EducaPE, que é de muita importância, porque nem todo aluno tem um celular para poder acompanhar a aula do EducaPE, mas também ele pode acessar o computador, ver lá no YouTube, ou se não, nas TV de canais abertos que a gente está passando. Eu vou ficando por aqui e um grande abraço para vocês.